Bom dia. Bom dia. Ensinamento de Meixo Sama, Missão do Mamerito, Homem Verdadeiro. Publicado no livro A Arte do Jorei. Há tempo estou alertando para a chegada de um período de terror. Agora sinto que está próximo. O povo, contudo, ainda não percebeu as mudanças que começam a ocorrer. É certo que, daqui a alguns anos, aumentará de maneira assustadora o número de doentes. Muitas pessoas começarão a morrer repentinamente, sem que os médicos tenham condições de diagnosticar a causa. Nossa, isso é o que eu acho que o que mais tem. Mesmo não morrendo, o pessoal vai no médico. Estou sentindo isso, né? Ele está lá com o computador, notebook, alguma coisa, né? Você vai falando o que tem, está sentindo, e ele vai digitando ali, né? O sintoma. Acho que ele coloca no chat GPT, não sei. Aí sai ali as prováveis. E do lado, como é já um arquivo médico, já sai qual é o tratamento, né? Que tipo de remédio que ele vai te dar. Só que muitas vezes a gente, conversando com as pessoas, fala assim, eu fui no médico e tal, e aí, ficou bom? Não, tá pior. Piorou, agora eu tô com mais isso. Mas aí eu fui no outro, porque eu achei que aquele não estava bom, eu fui no outro. O outro falou que não era aquilo que ele disse, que era outra coisa. Talvez já tenha acontecido com vocês mesmo. Comigo já aconteceu. Uma vez fui diagnosticado com cachumba. E no fim, sabe o que era? Canal. Dente. Só que pegou os dois de uma vez só. De um lado e de outro. Inchou a cara. De um lado e do outro. E doía. Aí foi no médico. O médico falou... otorrino laringologista, né? Especialista. Cachumba. Deu um remédio lá. Remédio depois eu vi que era remédio para aquele negócio que dá no joelho, nas dobras, artrose. Remédio para artrose, não sei, remédio para dor, né? Eu falei, não é possível. Fiquei desconfiado. Aí fui pesquisar o que era cachumba. Cachumba é um vírus. Aí fui num virologista. Vírus, né? Virologista, que ele falou que era cachumba. Fui lá no virologista, ele falou, olha, cachumba não é. Mas também não me disse o que era. Vou pedir um exame de sangue, urgente. Vai ficar pronto na hora lá e eu já vou saber. Se for cachumba, vai acusar. Fiz exame, tudo, não era cachumba. Falei, meu Deus, o que é? Nisso eu já estava uns 30 dias sem... não conseguia nem dormir. Tanta dor. Doía muito. Canal, né? Nervo exposto. Já tiveram canal? Ficou mais de um mês com aquele canal lá? Não, eu fiquei. Minha mácula acho que é grande mesmo. Viu? Minha Nossa Senhora. Mas também limpou. Pelo menos essa parte, né? Da dor. Sofri muito. Alguma mácula saiu. Aí eu falei, não é possível. Será que não é o dente? Aí fui no dentista. Aí ele falou, tem. Não é cachumba, isso aqui é canal. Os dois abertos, um do lado, outro do outro. Falei, meu Deus. Dentista me curou. Até hoje eu agradeço o dentista. Até hoje.
Na hora eu estava lá, ai meu Deus, obrigado, esse dentista aqui tirou minha dor. Não aguentava mais de dor. Já estava ficando, emagreci, já estava meio, porque não conseguia dormir. No banheiro tem uma torneira, aquela torneira bica alta, e de cromo, alumínio, não sei, né, de ferro. Então ela fica geladinha. Então eu encostava a cara assim na torneira, ficava lá com a cara na torneira, chorando, de dor. E depois começava a doer as pernas, porque eu ficava muito tempo em pé. Quando eu deitava doía muito mais. Tinha que dormir sentado ou em pé. Aí depois botava do outro lado. Sofrimento, né? Mas nenhum médico acertou. Só quem acertou foi o dentista. Ninguém. Ao contrário, né? Ele me deu um diagnóstico de cachumba e remédio para artrose. Então, assim, não dá para confiar, viu? Não dá para confiar na medicina de jeito nenhum. Quem acertou foi você mesmo, que foi do dentista. Pois é. Ao mesmo tempo surgirão em todas as partes do mundo doenças cada vez mais estranhas, para as quais não haverá tratamento eficiente. Por enquanto tem algumas doenças que você vai lá, você passa, né? Sintoma passa. Mas vai chegar uma hora que não vai ter jeito. O médico não vai saber o que você tem. Ele não vai saber. Isso é que me chama preview, que foi revelado. Quem entender isso e modificar a própria vida, deixando de fazer tratamento médico, se conseguir, tem muita, a maioria não vai nem conseguir, não vai ter força nenhuma para, não vai aceitar também isso como verdade, vai falar, isso é mentira, né? Deus deu sabedoria para o médico, deu tudo para ele fazer isso aí, né? A única solução é a medicina para amenizar, porque não tem outro jeito, né? Pois é, mas para quem assistiu quinta, sexta-feira, não vim, quem veio foi a ministra Silvia, o ministro Vanderlei. A ministra Silvia contou um pouquinho da história dela, né, com o Jorei, que ela tinha uma doença, uma alergia, que ela ficava inchada, parecia um baiacu, inchava tudo. Ela não conseguia pisar no chão do pé, a sola do pé doía e coçava demais. E aquilo ia e voltava. Ela tomava antialérgico, ia nos médicos, ninguém acertava. Aí alguém falou, tem Jorei aqui, né? Ela foi, segundo lugar que teve Jorei aqui, em Santos, né? Foi na João Alfredo. Ela foi lá. Ficou curada. Aí ela começou e logo em seguida também descobriu sobre o Templo Luz do Oriente e começou a ler esses ensinamentos, né? Que onde ela estava indo não se falava nada. E ela queria saber por quê, né? Ela e o ministro Vanderlei também, né? Curiosíssimo. Ele que mais do que ela queria saber por quê, como que é isso daí, né? Até que aconteceu com ele também. Porque falaram para ele que o Jorei curava tudo. Ele falou, então eu quero ver. Aí deu uma inflamação, né? Fechou a garganta, ficou também, acho que um mês mais ou menos, não conseguia comer, não passava nada, o que comia voltava tudo, cheio de pus, E aí, só recebendo Jorei, ele falou, não, se isso aqui não me curar, eu vou morrer. Eu quero ver se é verdade mesmo isso que vocês falam. Se eu não curar com Jorei, eu vou morrer.
começou a vomitar aquele tudo, sair. Está aí até hoje o ministro Vanderlei, não é? Sexta-feira também não pôde vir, purificando também. Dente, né? Aí começou a sair pus também. Não vai no médico. Ele está com 71, 70. Deixa eu ver. 65, 69, não, 68, acho. 68. Mas já está há 40 anos sem ir no médico, sem tomar nenhum remédio. Ministra Silvia também. Outros membros aqui também, mais antigos, Júlia, Ana, Danilza, Marilza. A Ana quase morreu, não foi? Um monte de gente foi na casa dela ministrar, já inchou tudo, as pernas incharam, ficou com uma cor muito esquisita, só chorei. Tá aí, oficia culto com a gente, tá até hoje. Meixo Sama falou, né? Vem pra cá. Se você vai, ele é responsável. Agora, lógico, uma hora vai chegar a nossa hora, né? Com jorei, sem jorei. A diferença é que quando você passa por essas purificações, toda a toxina é eliminada. As nuvens também. Seu espírito se eleva. E quando você vai no médico e toma remédio, as suas nuvens não saem, sua toxina não sai. Além disso, você ainda põe mais para dentro, que é o que vai causar posteriormente uma purificação ainda pior. Dessas que Meixo Sama fala. Que você vai lá, o médico não vai saber o que é, e vai morrer muita gente. Segundo está aqui, uma época de terror, ele fala. Terror. Você imagina, você vem do hospital fechando, falando, não, aqui não cabe mais ninguém. Não, ter que abrir, como lembra a Covid? Tinha que cavar buraco para enterrar aquele monte de gente, que não cabia mais cemitério. Não foi assim? Lembra? Passou na televisão, não é? Eu tive 2 vezes. A senhora teve também. Não fomos no médico, não tomou remédio, nada. Só chorei. Estamos aqui. Talvez pela nossa ruindade, porque vaso ruim não quebra, né? Pode ser. Deve ser história, né? Na verdade, é apostando, né? Apostando a vida na mão de Meixo Sama. Esse é um homem reitor, né? Homem verdadeiro. Não é membro. Membro é recebeu o Ricardo. Esse é membro. Colocou o Ricardo. Esse é membro, né? Vai na igreja, tudo. É membro. Mas reitor é outra coisa. Aquele que coisa que ninguém quer fazer, você faz. Ninguém entendeu, você entendeu. Você é mameitor. Despertou, né? Despertou verdade. Despertou, entendeu. Daí que a partir dessa época as pessoas começarão a duvidar da eficiência da medicina convencional. Muita gente já. Não é messiânico. Pessoa que você conversa com a pessoa, você fala assim para a pessoa, e aí, mas quando você está assim, o que você faz? Você vai. Mas você confia no que ele está falando ali? A pessoa fala, não tem alternativa, confiar não confio muito, mas eu vou fazer o quê?
Mas as pessoas já... A credibilidade da medicina é muito ruim. Ninguém acredita. Mas a pessoa se vê com aquela dor, com aquilo tudo, o que ela vai fazer? Ela não conhece o Jorei. Não conhece o que Meixo Sama ensinou, o que Kanon veio dizer, né? E às vezes a gente conta também, a pessoa não aceita. Tem uma certa resistência, né? Aí não tem jeito, tem que deixar. Mas você falou, a pessoa vai ficar com aquilo na cabeça. E ela vai começar a observar. Até que pode chegar um dia que essa semente que você plantou brote. E a pessoa fala, aconteça como o ministro Vanderlei. Ele ouviu falar que o Jorei curava, que não precisava médico nem remédio. Não é? Aí ele falou, então eu quero ver. Ousado. Todo mundo, eu lembro, as pessoas falavam para ele, você não tem juízo. Minha mãe falava para ele, se você morrer, eu vou lá na igreja, eu vou tacar fogo naquela igreja. Eu vou queimar tudo lá. E não falava só para ele, falava na frente, porque o pessoal de São Paulo vinha, né? Ministrar Jorei nele. Aqui em Santos não tinha membros. Só tinha ministra Silvia, que na época tinha acabado de receber o Ricardo, né? Também não sabia direito muito o que fazer. Então o pessoal vinha, né? Ministra Marlene vinha, não sei, acho que a ministra Eloia vinha também. Vinha o pessoal do Templo Luz do Oriente ficar lá ministrando Jorei. Aí o pessoal, quando minha mãe falou isso, o pessoal falou, meu Deus, será que essa mulher vai lá mesmo tacar? Aí eu acho que falaram assim, temos que curar esse homem, é isso, essa louca vai lá tacar fogo na igreja. E acho que ela iria mesmo. Ela não tinha juízo não. Garrafa de álcool, coquetel molotov. Os ensinamentos sobre medicina passarão a ganhar importância, medicina divina, passarão a ganhar importância, a serem entendidos e aceitos em larga escala e profundidade. Quando que isso vai acontecer? As pessoas vão passar a aceitar o que Meixo Sama fala e ao se utilizar disso, quando aparecer na televisão assim, as pessoas estão morrendo, hoje morreu 1000, hoje morreu 5.000, hoje morreu 1 milhão, hoje morreu 10 milhões, hoje morreu 100 milhões de pessoas. Hoje morreu o equivalente a metade da população mundial. Muita gente pode achar que Meixo Sama não, Meixo Sama está querendo assustar as pessoas. Mas isso é o que Deus revelou para ele. Vai ser assim. Então, para que não seja assim, eu vou mandar você antes, para alertar todo mundo como vai ser, para que todo mundo modifique. Se salve, né? Através do Jorei. Através do ensinamento. Quem ouvir, aceitar, está salvo. Está salvo. Aquele que ouviu, não aceitou muito, está desconfiado, esse corre perigo. Corre grande perigo. Aquele que ouviu, entendeu, aceitou e ficou com esse segredo só para ele, está perdido. Tem que divulgar. Tem que tentar ajudar as pessoas. Se você acredita, como o ministro Vanderlei, a ministra Silvia, o ministro Márcio, a gente entendeu, vivenciou, teve a comprovação na própria pele. Se a gente não fizer nada pelas pessoas, ou seja,
falar, divulgar, a gente é perdido. Egoísta, né? Só para mim. Falar. Cada um da sua maneira. Eu vou falar assim, desse jeito. Publicamente, ao vivo, pela internet. Não dá para eu ir batendo na porta de todo mundo falando. Capaz de alguém me dar um tiro na cabeça hoje em dia. Está todo mundo meio... Então, assim, contando com muita proteção de Deus, né? Nosso canal já foi tirado do ar, né? A gente já perdeu o canal do YouTube por falar assim abertamente. Um dos últimos cultos do Templo Luz do Oriente, o reverendo Hiroki também falou, acho que essa palestra vai sair do ar. Vão tirar, porque ele também falou bem abertamente. Graças a Deus, está falando. Precisa falar mesmo. Precisa falar. Que pode acontecer alguma coisa comigo, eu que me lasque. Isso não tem problema nenhum. Meshama falava, eu não tenho problema de ir para o inferno, contanto que eu ajude mais um. Ir para o céu, né? Não para o inferno. Não tenho problema nenhum. De ser taxado de louco, de maluco, não me importa, nada. Né? Será o momento em que uma grande quantidade de doentes buscará o Jorei como único meio de salvação, e os membros, Mamerito, vão estar extremamente atarefados devido ao extenso número de horas durante as quais precisarão dedicar ministrando o Jorei. Então, a pessoa vai no hospital, chega lá, não vai ser atendido. O próprio médico, porque o médico falou que vai ser assim, o médico fala, vem aqui, tá, o que você tem? Vai lá, toma uma injeção. Aí vai tomar a injeção e morrer na hora. E vai começar a morrer muita gente, um atrás do outro, assim, desse jeito. Ou então vai ali, toma esse remedinho, toma um remedinho, morre, na hora. Sabe quando o copo já está cheio? Uma gota transborda? Assim. Assim. E aí as pessoas vão lembrar, será que aquele tal do... Vai procurar um monte de outra coisa. Nada vai funcionar. A única coisa que vai funcionar é a luz de Deus, canalizada pela palma da mão. E não vai ser também todo mundo que vai conseguir. Então imagina, você está aqui o dia inteiro, ministrando Jorei sem parar, a fila dando volta no quarteirão, ou indo longe, alguém na fila selecionando. Você pode entrar, você não tem mais jeito. Você pode entrar, não dá mais. Não tem chance nenhuma. Já está tão que não dá. Porque não vai dar, nem tempo. E aí nessa hora, Meshama fala que vai aparecer o nosso trabalho. Ou seja, vai aparecer o nosso trabalho. Que nós vamos realmente trabalhar para Deus. Por enquanto é espécie de treino e preparação. Para quando chegar essa hora. Essa hora. Meshama previu várias coisas, né? Lá em 1935, 40, que ia ter carro sem motorista. Mas ele não falou assim, não, ele falou, eu fui lá no futuro, entrei e andei nesse carro. Ele falou um monte de coisa como ia ser, né? Quando chegar a época da grande purificação, haverá tanto trabalho a ser executado, explicações dos ensinamentos e canalização de Jorei, que com certeza faltará gente preparada para tão imensa tarefa. Em muitos casos vai acontecer de o próprio médico desistir de tratar determinadas enfermidades, quando, por exemplo, aplicar uma injeção e esta causar a morte repentina do paciente. Ao mesmo tempo, essa situação servirá de incentivo para que as pessoas comecem a se lembrar daquilo que a gente vem divulgando sobre o Jorei e doença. As pessoas vão se lembrar do que a gente está falando aqui. Mas para se lembrar, tem que ser falado abertamente.
Sem vergonha. Nenhuma. Olha, esse remédio que você toma, isso é veneno. Isso aí vai sujar seu sangue. Sangue é espírito materializado. Seu espírito vai ficar todo cheio de nuvens. Você vai cair num nível infernal. Para com isso. Vem receber jorei. Ah, eu não consigo. Para aos poucos. Vai no seu tempo. Mas experimenta. Até você conseguir. Porque nem usuário de droga, você fala, para de usar droga, vem receber jorei. A pessoa não para. Até para. Depois, talvez volta, né? Depois para, aí volta, para. Mas já é alguma coisa. Talvez uma hora a pessoa para de vez. Isso que a gente tem que acreditar, né? Ou talvez uma hora a pessoa some e parece morto em algum lugar, né? Com overdose. Isso eu não sei. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. Alertar, falar, ensinar. Aquilo que o Meixo Sama veio fazer. Se ele não ensinasse, né? Como que eu ia saber que remédio é veneno? Como que eu ia ter força para sozinho parar de tomar remédio? Sem receber jorei? Sem ler ensinamento, sem entender? Não ia dar, né? Ao mesmo tempo, essa situação servirá de incentivo para as pessoas começarem a lembrar daquilo que a gente vem divulgando sobre. Ao procurarem, e dessa forma, procurarem a luz de Deus como a única corda de salvação. Por isso é preciso que haja muitos mameritô aptos a atender àqueles que solicitarem ajuda. Então, o que precisa é a gente saber explicar o ensinamento para as pessoas. Saber ministrar jorei. Ah, ministro, eu já sei ministrar jorei, é só levantar a mão. Não é isso que o Meixo Sama falou. Como que é? A gente precisa estudar. Sair da ignorância. Treinar. Estudar, treinar. Treinar. Experimentar. A gente estudou várias partes aqui do corpo, né? Influência dos ombros, influência do topo da cabeça, né? As parótidas, da importância. Quando a pessoa tem um problema de estômago, jorei no ombro direito. Tem um problema no pâncreas, jorei no ombro esquerdo. Porque senão a pessoa vem com um problema no estômago e a gente fala o quê para a pessoa? Olha, vai no médico ver o que é isso aí. Que isso? Você não é mameritô. Você não entendeu nada. Não é membro. É membro, né? Tem o Ricardo, vai na igreja. Mas é ignorante. Não aprendeu. Não entendeu. Ainda não passou de ano. Tá primeira série. Tem que chegar, né? Doutorado. PhD, especialista, para poder ajudar o maior número possível de pessoas. Senão como que vai ajudar? Nem você sabe, não sabe falar, não sabe nada. Compartilha o vídeo, manda para as pessoas. Fala assim, olha a loucura que eu me meti, estou nisso aqui. Ai, o que vão falar de mim? O que vão dizer? Então não manda, mas você aprende de uma maneira sensata, pedindo auxílio de Deus na hora de falar com alguém. Olha,
isso que você está passando, eu conheço um monte de gente que já passou por esse problema e que está tão bem agora. Ah, é? Como que faz? Vou te levar lá num lugar. Lá você tem uma pessoa lá que vai te explicar. Manda falar com o ministro Vanderlei, com a ministra Silvia, com o ministro Márcio. Para isso que a gente está aqui, para ensinar, para falar. Né? Aí você fica junto, já aprende também. Aos poucos, né? Por exemplo, eu não sabia nada. Mas de tanto ficar, né, ali, ouvindo, estudando, lendo o ensinamento, ouvindo o reverendo Nakahashi, ouvindo os membros antigos lá do Templo Luz Oriente, né? Ministra Eliana, Ministra Núbia, Ministra Marlene, de conviver, morar junto ali por anos. Aí, vendo, observando, né? Eu sempre fui muito observador. Talvez a pessoa não é tanto, né? Mas então lê, estuda, alguma coisa vai aprender. Possível que não vai. Não é? Aí vai começar pequena palavra para a pessoa, não é? Pelo menos convidar. Pelo menos isso. Eu conheço um lugar que pode te ajudar. Vamos lá? Quer ir lá? Convida. Máximo que a pessoa falar, não quero, não dá. Aí tudo bem. Você fez sua parte. Convidou, né? A pessoa não quer, tudo bem. Também de início, sair abrindo esse livro assim, talvez é muito difícil, né? Então, de início, ministra Gerê. Difícil que eu digo é a pessoa ter como entender ou aceitar, não é? Entender, aceitar. Muitas vezes a gente vai falar, a pessoa vai falar, é verdade e tal, não sei o quê. Mas não quer dizer que entendeu e aceitou e que está praticando. Entendeu só aqui. Não consegue praticar. Sabe o que é, o que precisa fazer, mas não faz. Não tem força para fazer. Então não adianta só ler ensinamento e nem só ministrar Gerê. Tem que unir. É como se fosse corpo e espírito. Tem que unir. Aí você, na prática, vai vivenciar a fé. Fé viva, né? Que o Meshama fala. Você vai experimentar as purificações em você mesmo. E você mesmo vai canalizar auto-jorei e servir a Deus para que Ele mande luz para você e você ultrapasse as purificações. E aí você vai acreditando de verdade, porque aconteceu com você. Você se curou. Ou seja, Deus te curou, né? Não é você. A luz é dele. Mas você experimentou, sentiu como é, entendeu, né? Não é, tô com uma dorzinha aqui. Não, você com muita dor em algum lugar, aquilo não passa. Aí você se tratando, você mesmo, conjurei e falar, eu não estou conseguindo. Aí pede ajuda, né? Pede ajuda. Alguém que você confia, ou que você acha que pode te ajudar, liga. Né? Olha, ou liga para a igreja, né? Tem grupo, não tem, dos membros? Olha,
estou purificando, alguém pode? Sempre tem alguém que vai, né? Ajudar, não é? Toda vez, alguém vai. Entra em contato, fala, você quer? Vou aí ministrar, né? Lá no templo também, às vezes o ministro vinha para mim, falava, Márcio, você não quer ministrar jorei numa pessoa aqui perto? Eu falava, vou, onde é? Aí ia na casa da pessoa ministrar jorei, né? Alguém assim, né? A pessoa pede aqui, a gente vai ver se alguém pode ir, se não pode ir, ou até a gente mesmo se pode ir, se é caso grave, né? Quando é caso grave, aí a pessoa pedindo, a gente vai, né? Não pode ter vergonha, viu? E também quebrar um pouco do ego. Às vezes ego é tão forte, né? A pessoa sofre lá, não pede ajuda de jeito nenhum. Não está nem conseguindo fazer autoajuda, não pede. Ou às vezes nem é ego. Às vezes a cabeça está tão ruim que não lembra nem de pedir. Aí, mas pedindo para Deus, aparece, ajuda vem. Sempre vem, viu? Sempre vem. Se você ali aguentando, Deus não deixa. Outra coisa, mesmo sem jorei, melhora. Única coisa que demora mais. Essa experiência também, eu já fiz essa experiência várias vezes. Mesmo problema. Às vezes eu tenho problemas recorrentes, né? Aí eu falo, bom, dessa vez eu vou ministrar jorei. Aí fico lá, ministrando jorei. Aí, tanto tempo, eu falo, bom, 2 dias, melhorei. Às vezes eu não ministro jorei. Nada. Nada. Não ministro nada, 0 jorei. Aí, filho, quanto tempo demora? Às vezes demora uma semana. Aí eu falo, bom, melhor ministrar jorei, né? Porque está demorando, aí ministro jorei. Mas isso, a Meixo-sama fazia isso, né? Com os filhos, essas experiências. Nada impede da gente fazer para que a gente fortaleça a nossa fé, porque faz diferença na hora de ministrar jorei, na hora de você passar essa verdade para a pessoa. A pessoa nota que você está falando verdade, né? Ela sente que aquilo ali é por causa dessa força, né? Força da verdade. Verdade tem força. Por isso esse ensinamento ele tem força. Mas se a gente não fala nada de ensinamento para ninguém, alguma coisa não está certa. Tem que ir aprendendo. Ou pelo menos convidar. Aí aqui vai sempre ter alguém que possa. Talvez na hora não está o ministro, não está ninguém. Você marca com a pessoa ou passa o WhatsApp do ministro. Todo mundo tem o WhatsApp nosso aqui, né? Passa e fala, ó. Ou pega o WhatsApp da pessoa, a gente entra em contato também, não tem problema, né? Para orientar. Tá bom? Passou das 10. Muito obrigado. É que faz tempo que eu não vinha, né? Hoje eu vou descontar. Até amanhã, se Deus quiser.